Olá, meu nome é Nair Duarte, sou professora, arteterapeuta, palestrante e eu também estou na TV Relacionamentos. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos um bate-papo com uma grande profissional especialista em ergonomia. Nilzete Guzmão, gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu que agradeço o convite. Eu vou ter que fazer uma correção, não sou exatamente uma especialista em ergonomia, porque a minha formação é em moda, mas tem a introdução de ergonomia, até porque para desenvolver modelagem do vestuário é bom ter um conhecimento de ergonomia para desenvolver por conta de mobilidade. Quando vou desenvolver uma roupa, eu preciso entender quais são os movimentos corporais, quais são as necessidades da pessoa que vai usar a roupa. Mas obrigada. Perfeito. Me sinto honrada. Nilzete, o que te levou para essas descobertas? Eu sempre tive a curiosidade de fazer roupas, de costurar. Era uma coisa assim que, não sei, Lá talvez em Minas ou aqui em São Paulo? Eu acho que muito mais aqui em São Paulo, porque eu vim para São Paulo, eu tinha 17 anos. Certo. E em Minas eu acho que eu não tinha muito tempo, não tinha como fazer. Eu já fazia, assim, alguma costura, arrumava minha própria roupa, se rasgava. Então eu já tinha, assim, mas nunca teve alguém, assim, para me ensinar. E chegando em São Paulo, eu fiquei curiosa. Como é que faz uma roupa? E comecei a fazer roupa. E fui percebendo como que era fazer, o que era vestir, o que era confortável, mas não tinha tanto noção. Então, quando a gente fala de ergonomia, tal, modelagem, essa noção eu vim a ter quando eu fui fazer uma faculdade, que eu fiz faculdade de moda. E aí sim a gente foi entender melhor o que é isso, o que é a roupa, quem é que vai vestir essa roupa, como é que vai ser o comportamento da roupa. Então aí a gente começa a entender segmentos, né? O que são segmentos? Eu não posso simplesmente fazer uma roupa, segmento de esportivo, ou então é o segmento de moda, vou falar em moda, mas segmento mesmo, de linha de roupa de festa. Roupa de festa, eu tenho que pensar como é que é a roupa de festa, não tem tanto movimento, a não ser a hora que a pessoa vai lá dançar, tudo mais. Mas não é aquela coisa que você veste e está previsto que vai ter que fazer movimentos, diferente de um nadador ou uma nadadora que tem que fazer movimentos e a roupa não pode atrapalhar essa performance. Então, quando a gente fala na ergonomia na roupa, é isso, né? Pensar que a roupa tem que estar a favor de quem está usando. Perfeito. É muito interessante porque o olhar é diferente. Uhum. E você percebeu que para fazer roupa para, sei lá, jovem é uma coisa, pessoal mais fortinho é outra coisa, né? Então, isso tudo faz diferença, né? Faz, apesar de que todas as empresas, atualmente eu sou professora universitária na área de moda, mas eu trabalhei vários anos em confecção, desenvolvendo coleção. E, por incrível que pareça, eu trabalhei em confecções que fez roupa infanto-juvenil, para jovens, para pessoas mais velhas, ou para plus size, né, que a gente usa falar Sim. plus size. A última empresa, inclusive, que eu trabalhei era para plus size. Então, às vezes o que muda é a forma, as medidas e dependendo da linguagem. Como eu trabalhei muito com confecção, que trabalha muito moda, então eu tinha que ter a linguagem de moda que aquele público está querendo, mas ao mesmo tempo também pensar qual é a forma daquela roupa. Como o meu caso era mais o design, tinha um modelista que ia pensar como é que ia fazer aquela roupa. Então, você falando aí da diferença, né? Se eu vou fazer uma roupa para como é muito, o setor que eu trabalhei foi mais feminino, então eu vou acabar tendo mais conhecimento da área feminina. Sim. A mulher, o corpo vai mudando conforme o tempo. Enquanto está jovem, então o corpo está numa certa forma, talvez não tenha tanta barriga, não é regra, óbvio. A altura do busto de uma pessoa de 20 anos é diferente da altura de busto de uma pessoa de 40, de 50, desde que não tenha feito nenhuma alteração estética cirúrgica.
Mas se segue o curso normal, o seio vai baixando. Então, se eu vou fazer uma roupa e tem que ter uma pence ou recorte, eu tenho que colocar a altura de pence de acordo com a altura do busto. Então, são coisas que tem que pensar. E quando a gente fala também em desenvolvimento, conforme o segmento, se vai desenvolver roupa para criança, a gente tem que pensar em costuras que não vai machucar a pele, porque a pele de criança, bebê, né, é sensível. A mesma coisa para o idoso. A pele do idoso já fica mais sensível. Então, não posso ter costuras muito grosseiras ou grossas, ou que vai ficar marcando. Uma comparação que, se eu estiver falando muito, me Não, prefira, perfeito, é porque eu, quando excelente. engato, é uma coisa que eu, às vezes, quando eu estou dando aula, iniciando aula de modelagem para as minhas turmas na faculdade, falo um pouco da ergonomia, falo um pouco sobre isso. O que é desenvolver uma roupa? Só desenhar e pronto? Não. Tem que pensar comportamento do tecido e favorecimento no corpo. Então, uma coisa que eu faço comparação, falo para as meninas, principalmente. Quando você vai para a academia, você veste uma legging, uma calça e tal. Aí, talvez você da academia saiu, foi fazer algum passeio, foi fazer alguma coisa e chega em casa vai tirar aquela legging. Se olhar na perna, tá a marca da costura, do overlock interno na perna. Então, Sim. imagina, e às vezes coça. Imagina essa marca numa pele que é mais sensível. Então, a gente tem que pensar, existe maquinário, óbvio, que faz essa costura que fique achatada. Então, poderia ser feita, mas em linha de produção mais popular, nem sempre usa essa máquina que achata a costura. Usa o overlock, aí a costura fica um pouquinho levantada e ela pega na pele, né? E muitas vezes é levado o ponto de vista de custo. Sim, exatamente. O custo de máquinas, as máquinas, às vezes as máquinas mais especiais, elas são muito caras, né? São caras. Então, tem empresa que acaba não usando aquilo. Agora, se ela pode colocar o custo nesse produto e tem cliente que compra, aí investe numa máquina porque vale a pena. Certo, entendi. E o fato de você ter trabalhado na prática, na hora de lecionar, é muito bom. Nossa, é Porque muito você bom. vivencia aquilo e a maneira como você conversa com as pessoas, ela é como se elas estivessem visitando uma fábrica em Exato. andamento. É diferente de você ter lido alguns livros lá e falado com eles. Eu já passei um pouco por essa experiência, uma vez que eu tive que substituir um professor eu não me lembro qual era a disciplina, mas era algo que eu conhecia, mas não tinha domínio. Na verdade, até quando eu comecei a trabalhar como professora, né, na carreira acadêmica, eu falei, gente, mas eu nunca entrei numa sala de aula, que é o contrário, né? Eu tenho conhecimento do que eu faço, mas e Certo. didática eu tenho? Porque eu não adianta eu só ter o conhecimento e chegar e não saber transmitir isso pro meu aluno ou para quem está assistindo. Eu falei, eu tenho didática? Ai, graças a Deus, a coisa foi acontecendo. E a gente vai aprendendo também, né? Sim, E e aprende muito com os alunos também. muito, é uma troca. A troca, Eu lembro verdade. que quando eu estava estudando, eu ouvi uma vez uma professora falar isso. A gente aprende muito com vocês. Eu falei, como? Mas aí, quando eu comecei a ser professora, eu falei, claro, às vezes o aluno faz uma pergunta de coisa que eu já sei. E às vezes ele ou ela faz uma pergunta de coisa que me surpreende. E de repente, às vezes eu não sei, eu sempre admito, não sei, vou procurar, vou pesquisar, fiquei curiosa. Eu adoro que me faça pergunta que eu não sei, para eu ficar curiosa para eu pesquisar. E às vezes também eu me deparo com pergunta e eu respondo, falei, gente, nem eu sabia que eu sabia disso. Então, é um aprendizado, é um resgate de aprendizado também quando a gente está em sala de aula. Que bacana. Isso é muito bom. Você tem algum sonho ainda? Tem vários. Eu não sei te mencionar agora, mas tem vários sonhos. Eu acho que a vontade de viver, acho que a gente se alimenta um pouco com sonhos, né? Sim. E a parte de, como instrutora, como professora, faz bem para você? Faz muito bem. Tanto que eu trabalhei muito tempo em confecções, desenvolvendo coleção, mas dei consultoria também, fiz modelagem para alguns, mas a maioria do tempo eu trabalhei mais como desenvolvimento de coleção. E a carreira acadêmica surgiu por um acaso
Entrei, aí eu trabalhava nos dois. Era de dia numa, à noite noutra. Certo. Aí foram surgindo aulas durante o dia. Eu falei, opa, tô gostando desse negócio. E fui afastando, fui largando. Aí eu trabalhava de segunda a sexta na confecção. Comecei a procurar lugar onde eu podia trabalhar como freelancer, ou trabalhar só 2, 3 vezes por semana, ou ir só de manhã, ou ir só à tarde. E aí, para eu poder ter tempo para ficar na sala de aula. E aí fui deixando, então, 2015, acho que foi o último ano que eu trabalhava nas duas coisas, como na carreira acadêmica e dentro de uma confecção. Aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, agora eu quero ficar mais na carreira acadêmica. Me dá muita satisfação. Que bacana. E tem, você acaba rememorando ou estudando a história da moda, desde o tempo antigo até os dias de hoje, né? As décadas, o que foi mudando e tudo mais, e faz uma perspectiva daquilo que pode ser mudado também, né? Sim, sim. E a gente acaba observando, acaba aprendendo a observar isso, né? Sim. Até os retornos da moda, quando vem, a década de 70 está em volta de novo. Mas nunca volta igualzinho. Nunca Sim. volta. Ele sempre volta com um novo olhar. Ele tem lá um ponto, alguma coisa daquela década, mas volta com um novo olhar, até porque tem uma grande evolução nos tecidos também, tipo de tecido. Forma de modelagem também a gente altera, tem algumas alterações. Então, são essas novidades que vão evoluindo também com o tempo. E é um processo de melhoria contínua. Exato. Eu gosto disso, melhoria contínua. Que eu fiz a minha pós-graduação foi em engenharia de produção. E a gente tinha muito disso, de PDCP, PDCA, ou melhoria contínua. E aí eu trago isso para a sala de aula, que eu gosto muito de fazer cursos que não tenha nada a ver com moda. Não tenha nada a ver no ponto de vista, tipo, engenharia de produção. Mas faz bem Tem isso, tudo a ver, porque tudo a ver. o sistema de produção dentro da fabricação é sistema de produção. Então, eu fiz moda, eu falei, não quero fazer pós em moda, pós não sei o quê. Comecei, eu falei, eu quero fazer engenharia de produção, que eu quero entender esse processo. E eu trago isso para a sala de aula. Aí, agora mesmo, eu estou fazendo uma pós em neurolinguística e comportamento. Porque também eu quero entender desse processo. Não vou ser a super entendida no assunto, mas pelo menos eu tenho algum embasamento, né? Essa parte comportamental é muito bacana. Muito A gente interessante. precisa saber. Tá ótimo. Gratidão. Eu que agradeço. Você pode falar teu Instagram aqui, pessoal? Meu Instagram é @nilzete.guzmão. Nilzete com Z-E-T-H. Guzmão. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Venha outras vezes. Muito obrigada. Virei. Internautas, os agradecimentos estão a essa fantástica profissional, Nilzete Guzmão. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.